Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última quarta-feira, os vereadores aprovaram projetos de lei do Executivo sobre remissão do IPTU de habitações sociais e concessão de espaços públicos para iniciativa privada. Com votação simbólica, foi aprovado em primeiro turno o projeto que prevê a remissão do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para uma determinada faixa de moradias. De acordo com a proposta do Executivo, a iniciativa beneficia as habitações de interesse social. A oposição elogiou a iniciativa. São exatamente as habitações das famílias que têm uma renda que não podem estar pagando uma prestação alta, muito menos um IPTU alto. Elas têm que ser isentas do IPTU. E esses IPTUs estavam sendo cobrados indevidamente. E as famílias estavam desesperadas com as dívidas vindo, com os carnês vindo. Então, na verdade, esse projeto ele faz uma justiça, né, que é dar isenção do IPTU para todas as HIS aqui no município de São Paulo. Foi um projeto fruto da luta popular. Eles vieram aqui nas audiências públicas, reivindicaram. Nós, inclusive, conversamos com o Executivo sobre esse projeto. E, então, é um projeto construído coletivamente. Algumas habitações de interesse social na cidade de São Paulo tiveram os lançamentos de IPTU até por estarem em regiões estratégicas e com um valor referencial pela planta genérica do município. E eles são de habitação de interesse social. Então, a sensibilidade do prefeito foi fazer essa remissão dessa dívida de IPTU, dando aí a segurança jurídica e social para essas famílias. Além disso, o texto trata da reorganização do Departamento de Renda Mobiliária e Carreiras e tem algumas alterações tributárias com relação ao parcelamento administrativo de débitos tributários, PAT, extinção da TFA, taxa de fiscalização de anúncios, alteração da base de cálculo do ITBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis em caso de leilão, e redução do ISS, imposto sobre determinados serviços, de 5% para 2%. Na prática, é público e notório uma guerra fiscal com a questão de ISS de várias empresas, principalmente as empresas novas de tecnologia, jogos digitais. E então o prefeito encaminhou para cá um projeto limitando isso em 2%, o que mostra a cidade de São Paulo mais atrativa, e essas empresas se instalando aqui gera emprego, renda, a gente ter principalmente uma alíquota que possa atrair grandes empresas mundiais aqui para o nosso território. Passou em segundo turno o projeto sobre a concessão e permissão de equipamentos públicos para iniciativa privada, dentro do Plano Municipal de Desestatização. A aprovação foi simbólica, mas as bancadas do PSOL e do PT registraram voto contrário. Se houvesse a obrigatoriedade da contrapartida, olha, eu vou pegar uma região, vou pegar um espaço público que é na área nobre da cidade para usar, mas eu tenho uma contrapartida e a obrigatoriedade de adotar um outro em uma região periférica, na quebrada, numa região bem distante do centro, para poder também recuperar e revitalizar aquela região. Aí seria algo importante. Então foi nesse sentido que há o desentendimento e por essa razão eu recomendei voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores, por não ter essa exigência. E foi aprovada uma emenda da ementa desse projeto para a correção do texto. E por isso segue para a redação final antes da sanção do prefeito. A emenda do projeto constava uma lei que ela já não existe mais. Então, acho que por conta do Executivo encaminhar, fez menção a essa lei, então nós retiramos essa lei e ficou efetivamente a ementa do projeto com uma emenda que corrige esse pequeno erro formal de técnica legislativa. Basicamente é isso, mas é um projeto também importante. Nós já votamos vários projetos de concessões aqui na Câmara Municipal, para o Plano Municipal de Desestatização. E esse me chama a atenção a questão das publicidades, principalmente nos centros esportivos, equipamentos esportivos, com investimento nas bolsas dos atletas. Então é uma situação nova, importante, que a Prefeitura vai poder fazer através dessas concessões também investimentos nos nossos atletas aqui da cidade de São Paulo. Porque nós aprovamos um projeto anterior,
mas nós tivemos a questão da redação desse projeto, nós corrigimos nesse projeto novo, então é essa basicamente a questão das concessões debaixo dos viadutos, que já inclusive está implementada, mas a gente precisava regulamentar através de uma lei nova e é essa lei que nós aprovamos hoje. Olá, Mário. 2 projetos de extrema importância para a cidade, né? Carol, sempre um privilégio participar, você sabe, sem dúvida. E uma questão interessante, essa questão da remissão do IPTU. Remissão significa perdão. Se você olhar no dicionário, é indulgência, perdão. Por que isso? Porque algumas habitações de interesse social foram construídas em determinadas regiões onde a área por metro quadrado ela é maior do que, evidentemente, uma família de baixa renda pode pagar. Então, os carnês foram emitidos dessa forma. Então, chegou na habitação de interesse social um carnê com IPTU lá que não tinha condições de pagamento. Então, o que a família fez? Não pagou. Alguma coisa está errada. E aí começaram as reclamações. A prefeitura, evidentemente, reconheceu que estava errado, né? E o que ela está fazendo? Ela está perdoando essa dívida. Até porque a HIS, como a gente conhece, a habitação de interesse social, ela é isenta. Então, tudo isso é fundamental. Tanto que a oposição votou a favor, porque realmente é um projeto que traz esse perdão dessa dívida que é fundamental. Uma outra questão que a gente tem que tocar aqui é essa questão do ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviço. Muitas empresas foram embora de São Paulo por causa da alíquota de 5% de ISS. Então, esse projeto traz essa questão reduzindo para 2%. E quando o líder do governo, o vereador Fábio Riva, fala da questão das empresas de tecnologia, são as novidades, as empresas de jogos e tudo mais. Com 2%, elas vêm para cá. E o que vai acontecer? Vai gerar emprego, vai ter uma série de condições melhores do que quando se pagava 5% de ISS. E a gente tem visto isso na CPI dos aplicativos, inclusive, que muitas empresas foram embora da cidade justamente por conta do imposto ser mais alto. Caso da Uber, né? Que tinha Exato. sede em Osasco para pagar menos ISS e atuava em São Paulo, agora volta. Então, tudo isso é fundamental, quer dizer, a cidade realmente só tem a ganhar com essa situação. O outro projeto que também foi citado é um projeto interessante no seguinte sentido: você tem um centro esportivo municipal. Você permite que uma determinada empresa faça lá uma publicidade. E como disse o líder do governo, esse recurso será investido nos atletas que participam daquele centro esportivo. Então, também tem a ver. E tem também a questão que a oposição levantou, e na minha opinião com razão, de que nessa questão dos espaços públicos, embaixo do viaduto, vamos colocar lá embaixo do viaduto uma placa de publicidade, vamos pagar aquele espaço. Não só na área central, na periferia também. Então, tudo isso também é uma questão que tem que ser ponderada. Mas, de qualquer maneira, 2 projetos importantes, como você disse. Muito importante. Essa semana teve também audiência pública do orçamento. Segurança urbana, mobilidade e trânsito foram os temas da audiência pública do orçamento 2023 na última quarta-feira. Investimentos na Guarda Civil Metropolitana e novos terminais de ônibus estão previstos para 2023. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito tem orçamento estimado para 2023 em R$ 6 bilhões. O recurso será aplicado em projetos como manutenção de vias, corredores de ônibus, novos terminais, modernização semafórica e construção de ciclovias. Alguns investimentos serão direcionados para o programa de metas até 2024. Meta 44. Implantar o aquático, sistema de transporte público hidroviário na represa Billings. Meta 45. Implantar corredores de ônibus no modelo BRT, Bus Rapid Transit, na Avenida Aricanduva e na Radial Leste. A SP Trans deverá pedir revisão do valor de R$ 3 bilhões e 700 milhões destinados para cobrir a compensação tarifária do sistema de ônibus. A revisão para 2023 chega em 7, o subsídio, a compensação tarifária, é isso? O sistema como todo custará 12, uma vez que nós temos 5 bi de receitas de catraca, né? Dos 4 novos terminais de ônibus que serão construídos até 2024, o do Jardim Miriam é alvo de polêmica. Os moradores da área onde a prefeitura quer erguer o empreendimento lutam para se manter. O nosso querido prefeito, em julho, deu uma apunhalada na população lá. Disse que agora a área particular, tudo particular ali,
tudo documentado bonitinho, pagam seus impostos, tudo bonitinho. Não, virou de utilidade pública. Vem sendo uma luta assídua, várias reuniões, várias tentativas de contato com a SP Trans, fizemos mobilizações, estamos em busca de uma resposta. Ninguém notificou, ninguém informou, então todas as coisas que vão acontecendo vão sendo pelas costas dos moradores. O fato é que a população quer o terminal de ônibus, todos querem um melhor transporte público. O que ocorre é que a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, ele publicou um decreto de desapropriação de mais de 126 imóveis, são 450 famílias que serão desalojadas dali da região do Jardim Miriam. Não houve diálogo, não teve nenhuma discussão com os moradores. E o surpreendente é que há espaços alternativos para a construção desse terminal ali, naquela região. Já a Secretaria Municipal de Segurança Urbana tem 986 milhões estimados para o ano que vem, onde 74% são para a folha de pagamento. A pasta deve investir na modernização de equipamentos e treinamento especializado da Guarda Civil Metropolitana e também da Defesa Civil. O programa de metas prevê, dentre outros objetivos, a instalação de câmeras do Smart Sampa de vídeo monitoramento das ruas. Como eu disse, a proposta no plano de metas é integrar 20 mil câmeras. Esse programa está sendo chamado de Smart Sampa. Com as câmeras, a gente pretende somar ao trabalho que a Guarda Civil já faz as ruas da cidade de São Paulo, mais a integração do trabalho nosso com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Fiquei muito feliz também em ouvir na contratação, que teremos uma contratação de mais 1.000 guardas da GCM, do trabalho realizado no combate à violência doméstica com as mulheres. São quase 2.500 mulheres que serão atendidas no ano de 2023. Estamos na 5ª audiência pública temática, estamos avançando, tenho certeza que vamos construir aí um substitutivo para contemplar todas as áreas. Durante a audiência pública, os vereadores que compõem a Comissão de Finanças também realizaram uma reunião ordinária para análise de projetos de lei em pauta. Dentre os PLs que receberam parecer favorável da comissão, está o de autoria do vereador Aurélio Nomura, do PSDB, que trata do incentivo à manutenção de estabelecimentos que funcionam como centros de convivência para a terceira idade em São Paulo, por meio da isenção de impostos, como o ISS e também IPTU. A audiência pública, aí a gente ouviu falar muito de investimento em terminal, corredor, segurança, né? Tudo que uma cidade como São Paulo, da dimensão que São Paulo tem, precisa de investimentos, né? Nessas áreas a gente precisa bastante. Sem dúvida. E quando se fala em orçamento, a gente tem que lembrar que para 2023 existe uma projeção de 95 bilhões e 800 milhões de reais para a cidade toda. Então, é um bolo que tem que ser repartido. E aí, nesse caso, a gente trata da área de segurança urbana, trata da área de mobilidade e transporte, que são áreas fundamentais. Então, existe, evidentemente, e sempre eu gosto de lembrar isso, é uma estimativa, porque esse bolo ele é fatiado. Então, tem uma fatia para a segurança urbana, tem uma fatia para a mobilidade e transporte. Agora, significa dizer o seguinte, o orçamento, ele sempre coloca a seguinte questão: as despesas já estão fixadas. A arrecadação, ela é uma meta. Então, ele projeta uma arrecadação. Tem tudo isso também. E claro que, muitas vezes, as secretarias ficam descontentes. Olha, eu preciso de mais dinheiro, né? A questão da segurança urbana foi levantada uma questão, eu acompanhei a audiência pública, por um representante da Guarda Civil Metropolitana. E ele dizia o seguinte: São Paulo, segundo ele, mais de 2 milhões de habitantes e só 6 mil guardas. Então, precisa de mais. Ele deu um exemplo, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, onde existem lá 7 milhões e, no caso, 7 milhões de habitantes e 1.000 guardas, 1.000 habitantes para cada guarda. Então, já é uma proporção maior, então precisa aumentar. E o próprio vereador Dr. Sidney Cruz disse que mais 1.000 guardas devem ser contratados. Então, é necessário. A questão da mobilidade urbana, vamos fazer um terminal, mas justamente onde tem as casas, quer dizer, podia fazer num outro lugar. Então, tudo isso, por isso que a audiência pública é fundamental, por isso que essas pessoas têm que vir até aqui e falarem, colocarem os problemas para que os vereadores possam pegar essas reclamações e colocar no projeto.
né? Exatamente, Mário. E olha, no próximo bloco tem CPI da pirataria e um convênio assinado pela Câmara para melhorar a acessibilidade no Palácio Anchieta. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Plataformas online que vendem suplementos alimentares serão investigadas pela CPI da pirataria. A Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu o gerente de pesquisa e desenvolvimento da Integral Médica Suplementos, Gustavo Costa. De acordo com os integrantes da CPI da pirataria, a presença da empresa de suplementos nutricionais era fundamental dadas as denúncias de que produtos desta natureza e sem procedência são vendidos em diversas plataformas online. Nós podemos verificar os lotes de produtos, a gente consegue saber se de verdade temos uma creatina dentro do processo, como a gente já foi adiantado, quais eram os itens. E a gente consegue as confirmações, sim. Porque na falsificação, Gustavo, desse tipo de produto, o que é o caro que eles retiram? Você falou se tem a quirotina, é isso? Creatina. O que nesse produto é barateado para a gente dizer que é falsificado? A creatina é um item único, né? Não é uma fórmula, é um único item na fórmula do produto final. Então, claramente, a gente consegue identificar a presença ou a ausência desse item, ou se ele foi levemente adulterado ou parcialmente adulterado. O item, ele sofreu algum impacto, a creatina em si sofreu um impacto, um aumento de custo de aproximadamente uns 60% a 80% esse ano. A empresa já vem lutando contra essas falsificações há bastante tempo. Inclusive, no início do ano agora, a própria Integral Médica ela fez uma denúncia perante a Shopee, porque a gente identificou muitos produtos adulterados da Integral Médica no site Shopee. Fizemos já uma denúncia a crime, já também, inclusive, sobre isso. E ano a ano a gente vem tentando sempre denunciar um ou outro que vem aparecendo. A CPI da pirataria comprou alguns suplementos no Mercado Livre para investigar a procedência e compará-los durante o depoimento dos representantes da Integral Médica. Os vereadores Camilo Cristófaro, do Avante, presidente da CPI da pirataria, e Adilson Amadeu, do União, vice-presidente da CPI, solicitaram um laudo técnico da Polícia Científica sobre os produtos adquiridos. Esses proprietários são fabricantes, eles vendem o produto em torno de R$ 180 a R$ 350 reais. Você compra esse produto hoje na Shopee, na OLX, no Mercado Livre, por R$ 35 reais. Então, ou seja, as pessoas estão consumindo veneno. A CPI também contou com a participação de Fábio Lepic, secretário executivo do prefeito Ricardo Nunes. Confesso que esse tipo de produto não foi objeto das nossas operações. Na verdade, são quase 15 setores da economia e a gente foca muito na grande produção, né? Na grande venda, que é basicamente vestuário, produtos de luxo, tênis, esse tipo de coisa. O vereador Adilson Amadeu ainda comentou durante a reunião o roubo de produtos apreendidos num galpão da subprefeitura Moca no último domingo. Mais de uma vez já entraram no galpão de apreensão de mercadorias de pirataria da Moca. Subprefeito é um coronel, o adjunto, coronel, e tem o staff todo, o galpão. O galpão tem câmera de segurança, tem pessoas lá que ficam dia e noite. Isso daí não pode ser rotineiro. Faça a apreensão, depois de 2 dias vão caminhões lá e levam os produtos pirateados. E depois, logicamente, que esses produtos voltam para o mercado.
É uma facilidade muito grande, né, que as pessoas têm hoje em dia para comprar produtos pela internet, esse tipo de produto mesmo, esses suplementos alimentares, mas daí para a pessoa, né, do nada levar um gato por lebre é um pulo, porque tem, mesmo plataformas conhecidas, a gente não sabe muito bem de onde vem, né? Sem dúvida, a CPI da pirataria presta um grande serviço para a população do ponto de vista de saúde nesse caso, porque é aquela história, está todo mundo acostumado a pedir pela internet, você não sabe o que vem dentro. Você está comprando lá um suplemento nutricional, mas você não sabe se tudo aquilo que está escrito lá no pote tem lá dentro. E aí eu chamo a atenção para uma coisa fundamental e até uma prestação de serviço que a Rede Câmara faz. Essas coisas têm que ser compradas presencialmente. Por quê? Você vai comprar no local da sua confiança e você sabe que tem um selo e um certificado de garantia da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se não tiver essa garantia, você pode ter quase certeza que a Carol falou, você pode estar comprando gato por lebre. E aí quem sai perdendo? Você mesmo, porque a sua saúde pode ficar prejudicada. E a diferença de preço é um negócio impressionante. O vereador Camilo Cristófaro se referiu, né? Uma coisa é você pagar mais de R$300, outra coisa é você pagar R$35. Agora, é 35 mesmo, dependendo do certificado. Então, pode ser que você ache por 35 mais desde que seja certificado. Então, você tem a certeza, né, que você está comprando um produto de qualidade. Mas a CPI da pirataria está prestando um serviço, eu acho que essencial. E muita coisa ainda vem por aí, viu, Carol? Bastante coisa até o final do ano ainda, né? Com certeza, com certeza. E olha, Mário, a Câmara assinou esta semana um termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para a instalação de 60 postos de atendimento presencial da Central de Intermediação em Libras. O convênio foi celebrado na Câmara Municipal de São Paulo por meio das assinaturas do presidente do Legislativo paulistano, Milton Leite, e da secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Greco. É importante que a Câmara Municipal, nesse momento, traga esse avanço, essa modernidade, esse meio daqueles que têm dificuldades, que estão portadores dessa necessidade, dispõe dessa ferramenta. É uma participação muito importante esse convênio entre a cooperação técnica junto com a Câmara Municipal de São Paulo e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, dando oportunidade de comunicação a todos os cidadãos da nossa cidade, da cidade de São Paulo, poder ter seu intérprete de Libras. Há cerca de um ano, a recepção da Câmara Municipal já conta com o suporte da CIL, a Central de Intermediação em Libras. É por meio de uma videochamada que o servidor e o cidadão que tem deficiência auditiva ou é surdo têm acesso ao intérprete de Libras. Hoje nós já temos, né, para muitas coisas, em muitos momentos, a participação do serviço de Libras nos trabalhos da TV Câmara, né, no plenário, no acompanhamento dos trabalhos do plenário, nas audiências públicas. Então agora nós estamos estendendo também esse serviço para os gabinetes, principalmente. Além dos 55 gabinetes dos vereadores, os PAPCIL serão instalados na presidência, na primeira secretaria e na ouvidoria. Nós teremos, então, um atendimento ampliado, nesse mais um passo para proporcionar aos cidadãos o acesso aqui à participação dos trabalhos legislativos. Mais um passo importante, né, que a Câmara está dando em direção à acessibilidade plena para todos, né, Mário? Sem dúvida. E quando a gente fala em acessibilidade, muita gente lembra da rampa, né? Que muitas vezes o cadeirante, eu fiz muitas reportagens onde os cadeirantes, uma delas, o cadeirante foi tentando achar uma rampa na calçada e não conseguia. Então ele ia pelo meio-fio ali, pelo meio perigoso de ser atropelado, a gente mostrando tudo isso. E aí as rampas começaram a aparecer. Mas não é só a acessibilidade arquitetônica. Hoje nós precisamos da acessibilidade digital, que é a questão da Libra. É a questão de você estar assistindo um programa, aquela pessoa que não tem condições de ouvir, ela tem a linguagem brasileira de sinais ali para entender tudo o que está acontecendo. E é isso, esse passo que é fundamental também para a pessoa que chega, por exemplo, na portaria aqui da Câmara Municipal e tem esse tipo de deficiência e tem condições de ir lá ser atendido, né, por um intérprete de Libras, e é isso que a Câmara está fazendo. Então, isso é fundamental, é o que você falou, é a acessibilidade plena, não só arquitetônica, mas também digital. E o caminho é esse, né, Carol? Eu acho que não tem outro caminho. Exatamente, uma grande parceria, né? Sem dúvida.
Maglio, muito obrigada mais uma vez, né, pelo esse nosso bate-bola aqui no Câmara em Ação. Sempre um privilégio, você sabe, Carol, você que acompanha demais tudo que acontece no Legislativo paulistano. E lembrando que a gente está aqui para prestar um serviço para a população, porque realmente aqui são aprovadas leis que mudam a sua vida. Exatamente. Muito obrigada. Este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. A gente volta na próxima semana atualizando você sobre o que acontece no Legislativo paulistano. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.